nosso entrevistado é o Dr. Henrique Hoffmann Monteiro de Castro, delegado de polícia no Paraná e palestrante com o tema Independência Funcional do delegado de polícia na busca da verdade. Doutor, seja bem-vindo aqui nesse segundo encontro de delegados de polícia aqui no Paraná e em Foz do Iguaçu. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse belo evento organizado pelos sindicatos dos delegados de polícia do Estado do Paraná, a Federação Nacional dos Delegados de Polícia, com apoio também da International Police Association, e consolidando o sucesso da primeira edição do evento anterior. Esse segundo encontro tem sido esplêndido, com palestras de alto nível, e por isso me sinto bastante honrado de fazer parte dessa equipe de profissionais. O senhor falou hoje pela manhã sobre a independência funcional do delegado. Dá para se fazer um parâmetro de hoje, o que acontece dentro do cargo de delegado? Então, esse tema é bastante importante e atual, não só para a carreira de delegado de polícia, mas para a população como um todo. Porque o delegado, ele traz consigo uma das mais importantes funções dentro da persecução penal, que é conduzir a investigação criminal. E essa condução, ela tem que ser feita de forma isenta, imparcial, isonômica, tratando o suspeito e a vítima de uma forma absolutamente, como eu disse, imparcial, sem interesses, né? O delegado de polícia, ele não está a serviço da acusação e tampouco da defesa. E nas suas decisões, a autoridade policial, ela deve ter a liberdade para poder deliberar de acordo com a sua convicção, que é baseada na Constituição, nas leis e nos tratados internacionais de direitos humanos. Logo, o que a gente frisou aqui hoje é que o delegado de polícia não deve ceder a qualquer tipo de pressão no momento em que toma as decisões. Decisões essas que influenciam num dos bens jurídicos mais importantes para o cidadão, que é justamente a liberdade de locomoção. Então, a independência funcional do delegado, ela gera reflexos imediatos na própria liberdade do cidadão paranaense e do Brasil inteiro, na medida em que o delegado ele não deve prender cidadãos simplesmente com receio de que a sua decisão desagrade alguém. Ele deve decidir entre a liberdade ou a prisão segundo unicamente a sua consciência, baseado, como eu disse, no nosso ordenamento jurídico. Então, ninguém ou nenhuma autoridade, seja ela quem for, seja um magistrado, um promotor, um advogado ou quem quer que seja, pode determinar ao delegado para que proceda dessa ou daquela maneira, unicamente para atender algum interesse pessoal. O interesse que tem que ser defendido pelo delegado sempre é o interesse público. E nesse ponto a independência funcional que o delegado possui é importantíssima. Doutor, como é tratado hoje um delegado por um promotor de justiça dentre as suas decisões? Então, eu acredito que seja a minoria dos membros do Ministério Público que ainda persistam com esse entendimento de tentar influenciar as decisões de um delegado. Eu acredito que nos dias de hoje a magistratura e os membros do Ministério Público, que exercem importantíssima função também, eles sabem ocupar o seu papel, sabem que cada função é atribuída pelo Estado a autoridades diferentes, e a função investigativa está nas mãos do delegado, assim como a função acusatória está nas mãos do Ministério Público. Então acredito que a grande maioria dos promotores sabe respeitar esse espaço, sabe que isso é um direito do cidadão. Mas aquela minoria que ainda insiste em tentar desrespeitar essa divisão de atribuições, essa minoria que tenta determinar como o delegado deve ou não proceder, isso tem que ser combatido, né? O cidadão tem que estar atento a isso, porque pode acabar, eventualmente, algum suspeito sendo preso indevidamente se o delegado de polícia se sentir coagido de alguma maneira por alguma autoridade, quem quer que seja, não só um promotor, é apenas um exemplo, mas repetindo, né, o delegado ele tem que se ver livre para tomar decisão unicamente com base no nosso ordenamento jurídico, com base na Constituição e nas leis. Doutor, aí entra também a questão dos direitos humanos? Certamente, a função
do delegado, na medida em que ele se vale dessa independência funcional para decidir, é uma função basicamente de proteger direitos fundamentais dos indivíduos. Então, o delegado de polícia ele tem como missão precípua buscar a verdade, seja a ela beneficia a ela quem seja, né? O delegado não está a serviço da acusação nem da defesa, e além de buscar a verdade, ele proteger direitos fundamentais do cidadão. Então a proteção dos direitos humanos certamente é atividade fundamental, precípua que o delegado tem no seu dia a dia, no exercício da sua função. Doutor, qual que é o seu estado e como que está sendo tratada a polícia lá no seu estado? Então, eu exerço minhas atividades aqui no estado do Paraná, fui delegado no Mato Grosso também, e no Paraná não é muito diferente dos outros estados. Nós encontramos ainda alguns problemas para poder, de fato, garantir os direitos fundamentais, né, dos cidadãos. Encontramos em alguns locais problemas para se fazer respeitar a independência funcional do delegado de polícia, e nesse sentido eventos como esse, em que são expostas esses entendimentos de uma maneira técnica, de uma maneira doutrinária, são eventos importantíssimos para esclarecer não só para os profissionais da área jurídica, os delegados, advogados, estudiosos que estão aqui, mas expor isso para a própria população, para ela saber que ela tem o direito sempre de ser investigada por uma autoridade imparcial e isenta, que é o delegado, e que deve decidir sem qualquer tipo de receio nesse ou naquele sentido. Diante da sua visão, você parabeniza então o organizador, o coordenador deste evento, Dr. Marques? Certamente, é um evento que salta aos olhos a organização e a competência como foi realizado. É uma estrutura incrível, participantes de alto nível, tanto expondo as ideias como palestrante, como também na condição de ouvintes. É um debate riquíssimo, né, entre estudiosos do tema, como eu disse. E a organização de evento como esse, ela deve continuar, né, deve certamente haver novas edições, porque quem ganha com isso são os profissionais que militam nessa área, e ganha também a população, que vai ter a certeza de que vai ser bem recepcionada quando tiver que ser atendida, por exemplo, numa delegacia de polícia, que vai ser respeitada em seus direitos. Então, tem que ser agradecido, sim, os organizadores do evento, especialmente o Dr. Cláudio Marques, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Paraná, e todos os demais que contribuíram de alguma forma, exemplo do Dr. José Paulo Pires também, da Federação, o Dr. Mazo, da International Police Association, e os demais colaboradores que tornaram isso possível. A gente espera estar novamente aqui no ano que vem, seja em Foz ou em outro local em que se realize o terceiro encontro.